Paz do Senhor, irmãs, irmãos. Meu nome é Raquel e eu quero contar uma experiência que eu tive. Foi sábado. Durante a semana eu ouvi, o estudo que a irmã Miriam fez lá no canal dela a respeito das roupas infantis. Ela mostrou por meio das fotos, mais ou menos como seriam as roupas que nós, as mães, deveríamos comprar para os filhos. Ela fez só dos meninos, depois ela vai fazer das meninas, né? E aí, eu ouvi todo o estudo, achei muito interessante e muito proveitoso, porque nós temos bastante dificuldade de comprar roupa para nós, quanto mais para os nossos filhos, nós como servos do Senhor. Então eu ouvi o estudo, para aprender, porque eu estou com um bebezinho de 10 meses e eu vou precisar, aprender. E eu ouvi todo o estudo, achei interessante, e eu ouvi o estudo a respeito dos brinquedos também, que tem no canal dela e tem aqui no canal da irmã Cícera, que ela fez sobre brinquedos, urso e tal. E as experiências que os irmãos têm enviado, para os canais a respeito de brinquedos, eu tenho ouvido para poder aprender. Então, quando foi no sábado à noite, eu fui pôr o meu bebê para dormir, e enquanto eu fazia ele dormir, aí eu tava em espírito, Eu falei, meu Deus, como que vai ser quando eu for procurar roupa nas lojas, que o Senhor venha me direcionar. Comecei a pedir para Deus, que eu lembrei, do estudo que eu havia ouvido durante a semana, e eu comecei a orar ali em espírito enquanto eu fazia ele dormir. E aí eu tive umas visões, que pela misericórdia o Senhor me deu. E eu me via na loja perguntando para a vendedora, uma loja infantil, e falava assim: oi moça, tem calça de sarja para criança? Ela, não tem. Aí eu ia numa outra loja, tem calça de sarja para criança? Ela falava, não tem. Aí eu ia numa outra loja e perguntava, ela falava, moça, é muito difícil. Aí quando eu olhava para o fundo da loja, tinha milhares, irmãos, milhares de calça jeans, tinha shorts para menina, para menino, calça para menina, menino. Milhares, assim, sabe? A preço de banana, assim, Que a gente sabe que é assim mesmo, que tem. É promoção, leve 3 e pague 2, não sei o que e tal, as facilidades do Egito, E aí, eu olhava pro fundo da loja, eu via muitas calças jeans, muitas roupas de tecido jeans, E eu falava, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu despertei, Eu tava colocando ele ele estava acordada. Eu estava colocando ele para dormir. Aí eu despertei assim, eu falei, meu Deus, realmente, eu vou encontrar muita dificuldade. Mas nós sabemos que a porta do céu realmente é estreita. E nós temos que nos esforçar, para poder passar por ela. E aí, eu continuei pedindo a Deus sabedoria e tal. E aí, assim, eu tive a visão assim, nesse intervalo. Eu via um velho, correndo com roupa de jogador de futebol, com uma bola na mão, passou correndo, E depois eu via um homem muito alto também com roupa de jogador, mas era de basquete, se eu não me engano. Aqueles jogos, então, de futebol americano, que é com a bola, mas eles jogam com a mão, futebol americano. Futebol aqui do Brasil, eles chutam a bola com os pés, E eu vi essa que era do futebol americano, esse homem muito alto, parecia um jogador de basquete, que eles são bem altos, E só que ele era branco, que geralmente os jogadores de basquete são bem morenos, negros. E aí eles estavam fazendo, ele careca, de barba e com a camiseta regata, shorts, o uniforme deles. E fazendo um gesto com as mãos, e muito nervoso, fazendo um gesto com as mãos. E aí tá, eu falei, misericórdia, Senhor, o que é isso, meu Deus. Aí fiquei tentando, pedindo discernimento a Deus, E nisso eu via
mais ou menos umas 10 crianças sentadas juntinhas, uma ao lado da outra, como se estivessem num cinema. Elas estavam olhando para uma tela muito grande, como se fosse no cinema mesmo, né? A sala era escura, elas estavam sentadas assistindo. Só que quando elas estavam todas elas de calça jeans, roupa jeans, né? Todas. E quando eu olhava pro rosto delas, não era criança, tava tudo deformadas. Então não era crianças, eram demônios que eu percebia, era uma presença muito maligna, né? Não eram crianças, mas eram demônios mirins, né? E aí eu despertei assim, eu falei, misericórdia, assim, o que é isso? Eu comecei a perguntar para Deus o significado, né? Daquelas visões. A primeira e a segunda é uma só, né? Dos dois homens, na verdade eram dois demônios. E o Senhor me fazia lembrar de uma camiseta que tá aí na foto, essa branca, né? Que é tem imagem de jogo, frases de jogo e tal. E é em inglês, né? Que é pior ainda, porque se a gente não sabe traduzir, às vezes pode ter algum tipo de frase blasfemando, pode ter algum tipo de frase que está jogando algum tipo de seta na criança e a gente não sabe, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós formos comprar roupa, até mesmo pra gente, que tem frases em inglês que a gente não sabe o que está escrito. E a gente não vai parar ali para poder traduzir, né? Colocar no Google para ele traduzir para saber o significado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí tem a imagem de ter um número, né? Que as camisetas, as roupas os uniformes, né? Do futebol americano e basquete, eles têm número e tal, tem frases, né? E aí tem lá o desenho da bola. Aí eu entendi que o Senhor não quer que o meu filho use, né? E ele tem uma outra também que tem um desenho da bola de futebol, né? Que é essa azul aí. E aí eu falei, Senhor, mas e as crianças? E aquelas demônios, né? Em formato de criança, com roupa jeans. Com a roupa jeans eu já percebi logo. E aí, meu filho, ele ganhou do meu sobrinho, da mãe do meu sobrinho, né? Minha cunhada, ela deu uma calça jeans e um tipo de jardineira, né? Pra menino, que é a calça, mas aí vem a parte de cima assim, tipo jardineira, né? E é bonita, né? Pior que é bonita, claro. O inimigo não vai lançar coisa feia pra gente, né? Tudo bonitinho. E aí eu já tava orando pra Deus mostrar. Falava, Senhor, a gente não pode usar jeans. E no estudo da irmã Mira, ela fala, se a gente não pode usar, as crianças também não podem usar. Aí eu pensei assim, Senhor, mas mesmo que é criança assim, 3 anos, que eles não têm pecado, né? 2 anos, eles não têm ainda consciência ainda, né? Formada a respeito do bem e do mal. E aí eu pedi para Deus me revelar. Eu passei, eu lavei as roupas, passei, tava lá no guarda-roupa dele. Eu falei, Senhor, se isso aí foi impedimento, o Senhor vai me mostrar. E eu insisti com Deus, irmãos, porque nós temos que insistir. Quando você ganha peça de roupa para você ou pro seu filho, se você sente qualquer coisa assim que é suspeito, sabe? Se você tem um sentimento suspeito, você ora e insiste com Deus, porque Ele vai te revelar. Porque eu insisti, eu ia até desistir. Eu falei, Deus não falou nada, então eu não vou. Mas eu ainda sentia, toda vez que eu abri o guarda-roupa do meu filho e via lá dobradinha e tal, eu ficava meio assim. Eu falava, não, Senhor, tá errado isso aqui. Me mostra, me revela. E aí foi dessa vez, né, que o Senhor me mostrou. E isso, quando eu fosse vestir no meu filho, iria servir como uma brecha, né, pro inimigo vir. Né, que ele ia estar usando, ele falou assim, não, é a brecha que eu tenho para poder agir contra a vida dessa criança, ia lançar enfermidade, ia lançar seta assim para ele se machucar, seta para ele, enfim, vários tipos de seta, que às vezes a gente nem ia perceber que ia ser por conta daquela roupa, do brinquedo, entendeu? Então, nós temos que pedir discernimento a Deus e sabedoria, né? Porque ele vai ganhar roupa, ele vai ganhar muitas coisas e infelizmente as pessoas vão ficar bravas assim porque eu não vou usar. Mas antes fazer a vontade de Deus, né? Do que a vontade do homem, porque a Bíblia fala. Só que assim, a gente tem que explicar para a pessoa, mesmo que ela não entenda, né? Mas vamos ter
o respeito, né? Só porque senão vão falar assim, é ignorante, é bruta, isso é religiosidade. Não é. Então, ainda que eles não entendam, nós temos que ter o respeito, assim, explicar para a pessoa de forma doce, né? Utilizando os frutos do Espírito, né? Ainda que ela não entenda, mas a gente faz a nossa parte como servo do Senhor. Olha, meu filho não usa, pode ser outro tipo, que tenha desenho de animal, de desenhos da natureza, né? Que foi criaturas que o próprio Deus fez. E aí eu falei assim, meu Deus, tem misericórdias, né? E eu fui tirar um versículo. Aí eu abri a Bíblia, né, pro Senhor falar comigo a respeito dessas visões e tal. E saiu no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 52, perdão. Jeremias capítulo 52, versículo 10 fala assim: E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze. E o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Então aqui a gente vê que Zedequias, ele foi rebelde, né? Ele levou o povo a pecar contra Deus, e Deus usava Jeremias para falar, né, que era para entrar no concerto, que não era para deixar as coisas da Babilônia, os costumes dos os outros países, das outras gentes entrar ali no meio de Jerusalém, né? Deus não estava se agradando que os costumes das outras pessoas de fora de Jerusalém entrassem em Jerusalém, porque Jerusalém, né, era o povo escolhido de Deus, é o povo escolhido de Deus. Só que Zedequias não quis dar ouvido. Então ele foi rebelde e o povo também andava na rebeldia junto com ele. Por mais que Jeremias falasse, Jeremias apanhou, Jeremias foi posto no calabouço, jogado, né? Jeremias foi preso, Jeremias, coitado, sofreu bastante ali, porque ninguém queria aceitar, ninguém queria ouvir, né? E aí aconteceu que o rei da Babilônia cercou, invadiu e levou todos eles cativos, né? Ali para Babilônia, no lugar chamado Ribla, né? E quando chegou lá, que era o local onde o rei morava, da Babilônia, e o rei matou os filhos dele, né, de Zedequias na frente dele. É assim que o inimigo faz quando a gente não dá ouvido, né, a voz dos vasos do Senhor, que está aqui falando, irmãos, não compra brinquedo assim pro seu filho, não compra roupa assim pro seu filho, porque às vezes o inimigo não pode agir naquele momento, mas na oportunidade certa, assim, ele vai, aproveita e age. Então ele mata, que é morte espiritual para nós. Talvez não morra de morte física, pega uma enfermidade, vai para o hospital, fica internado, porque acontece, tem muita criança internada no hospital, irmãos, né? Muitas vezes é porque as mães foram rebeldes, o Senhor permitiu, para ver se a pessoa se conserta, né? E às vezes está com o coração endurecido, que nem Zedequias. Zedequias era um pai, o pai que deixava os filhos fazer tudo, né? E aí ele presenciou a morte dos filhos ali numa terra estranha. Ele foi avisado, né? Ele foi avisado, mas ele não quis dar ouvido. Então foi preso ali e o rei mandou cortar a cabeça dos filhos dele. Imagine a aflição desse pai. Ele devia estar arrependido, né? Mas já era tarde, irmãos. Então não vamos esperar ficar tarde para a gente poder se arrepender. E aqui o rei mandou arrancar os olhos de Zedequias, né? E ele foi preso ainda. Então, quando a gente não dá ouvido às coisas de Deus, o inimigo cega os nossos olhos. Aqui é cegueira espiritual, né? Vamos tomar cuidado, irmãos. Amém? Então, vamos ficar firme com Jesus. Teve uma experiência que eu ouvi, não lembro se foi da irmã Raquel Barbosa, né? Que ela falou assim, não lembro se foi ela ou se foi uma outra irmã, que ela via a porta do céu, muito, assim, uma portinha muito estreita, as pessoas se esforçavam para entrar. E teve uma mulher que se esforçou, e ela ia entrando, o corpo entrou, mas o rosto ficou. Por quê? Por causa da vaidade,
né? Ela usava lá as pinturas, acho que fazia sobrancelha, não lembro. E aí o anjo falava, e ela se esforçava, conforme ela se espremia para passar pela porta, o rosto dela ia se deformando, né? Eu lembro que a irmã contou assim, né? Ia se deformando e começou a machucar ela. E ela ficava meio assim, e o anjo falava assim, se esforça que você consegue. E a pessoa se esforçava, né? Então a porta do céu é assim, muito estreita, irmãos, e não vai entrar nada desse mundo, nem um shortinho jeans pro seu filho, para ele ficar bonitinho para ir no shopping, não adianta. Nem uma camiseta que tem um desenho bobinho assim, mas é só um dragãozinho, dinossaurinho, sei lá, sabe? Um desenho bobo. Pra gente é bobo, mas pro inimigo não. É o laço perfeito. É a brecha perfeita para poder agir contra a vida dos nossos filhos, a nossa vida também, até o nosso casamento. Amém? Então, os irmãos, meditem nessa palavra, né? Que o rei da Babilônia teve dó de matar os próprios filhos na frente do pai. E o inimigo não tem dó, não, irmãos. Ele entra, ele destrói mesmo, ele não tá nem aí. Ele quer ver a desgraça mesmo. Quando é crente, servo de Deus, é pior ainda. Ele tem fúria, porque sabe que os nossos filhos vão crescer e vão seguir o exemplo dos pais que estão ali firmes na presença do Senhor. Ele não quer isso, né? Ele não quer. A gente vê quantas famílias dos servos de Deus que deu sangue para a obra, aí vem os filhos e começa a destruir, depois vem os netos e começa a destruir. Quem é da Deus e Amor está vivenciando esse momento. Mas mesmo assim a gente não vai abrir mão da palavra do Senhor, da doutrina. Vamos continuar insistindo e vamos ensinar os nossos filhos, ainda que na sua igreja não tenha doutrina, que os filhos dos outros irmãos do pastor andam de qualquer jeito, né? Ainda que ele seja desprezado, mesmo na escola. Eu já tô até imaginando quando for na época de ir para a escola. Então nós temos que se preparar o nosso filho psicologicamente dentro da palavra do Senhor, para quando chegar o tempo de escola, que ele vai ser zombado e que ele tem que ir sabendo que os servos do Senhor foram zombados e que nós também vamos passar por isso, né? Não adianta querer ficar defendendo meu filho, não pode passar por isso. Não, vai passar, irmãos. Nós passamos. Eles também vão passar. Então nós temos que pedir graça a Deus, sabedoria, para quando chegar essa oportunidade, esse momento, você já ir mostrando, deixar o seu filho preparado, né? Olha, filho, chega lá na escola, alguém vai querer te empurrar, te bater, não revida, sai de perto, né? Mostra dentro da palavra do Senhor, trabalhe os frutos do Espírito no seu filho, na sua filha, para não ser uma criança nervosa, rebelde, para não ser uma criança assim revoltada, porque tem muita criança que é revoltada, né? Com o pai, com a mãe. Então, tem que trabalhar em você também, não seja ansiosa, não queira passar na frente, que seu filho precisa aprender também por conta própria. Então, tem muitas mães que às vezes acabam atrapalhando no aprendizado da criança, porque quer passar na frente, quer fazer pela criança, sendo que ela que tem que fazer. Amém? Então, peça sabedoria ao Senhor. E vamos seguir, irmãos. Vai ter dia que a gente vai chorar, né? Que a gente vai ver os nossos filhos chorando. Mas é melhor chorar na presença do Senhor do que fazer que nem esse rei aqui. Porque esse rei, até o dia da morte dele, ele estava ali sem enxergar nada, mas ele lembrava da cena que ele viu os filhos dele sendo degolados. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que o pai e filho, eles são eram, né, caminhoneiros. E aí aconteceu uma colisão, não sei como é que foi que aconteceu, que a carreta do filho, a parte da frente, eles estavam na estrada, começou a pegar fogo. E o pai saiu da carreta que ele estava, foi lá tentar abrir a porta para o filho sair. E ele gritava: pai, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Irmãos, imagine a aflição desse pai, né? Tentando abrir a porta porque estava trancado, travado, eu não sei, dessa carreta. Depois, irmãos, procuram na internet essa reportagem. O pai e o filho, eles eram caminhoneiros, né? E aí aconteceu uma colisão e uma batida, né? E aí na carreta do filho e começou a pegar fogo a parte da frente, né? Que é ali que fica o motor, tudo fica ali. E aí pegou fogo e ele ficava tentando sair, como tava muita fumaça, ele
Ele foi inalando aquela fumaça, o pai do lado de fora, tentando abrir a porta e não conseguia. Ele gritava lá dentro, o pai ouvia. Pai, por favor, não deixa eu morrer. Gritava, pedindo ajuda, socorro. E infelizmente ele morreu, né? Não sei se morreu asfixiado por conta da fumaça ou queimado também, não sei, né? Imagina esse pai aflito, ele não vai conseguir dormir nunca mais, né? Se ele não aceitar Jesus, assim, a gente ora também, né? Para Deus ter misericórdia desse pai, salvar a alma dele, né? Imagina um pai que vê seu filho, como o rei Ezequias, viu os filhos serem degolados e ainda eles provavelmente zombavam, né, do Deus de Zedequias. Seu Deus não pode fazer nada, olha aqui que eu tenho o poder de fazer com seus filhos, olha aqui que eu tenho o poder. É assim, irmão, o inimigo zomba da nossa cara. Quando a gente está em pecado, a gente cai. Então, não vamos dar ousadia para o inimigo, nem que seja bonitinha, um tênis bonito, uma roupa bonita, não dá ousadia, irmãos, não dá. Amém? Nem que seja uma pessoa assim, ai, mas é o fulano que sempre ajudou a gente, eu não sei o que, não. O nosso ajudador é Jesus de Nazaré, ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, né? Por causa de uma roupa que nunca mais a pessoa vai ajudar, não, o Senhor prepara outras pessoas para ajudar. Deus prepara, irmãos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos vai faltar, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, esse foi o meu testemunho, amém? Deus abençoe.